Imagina só, em 1966, um livro super denso, acadêmico, com uma capa marrom bem simples e sem nenhuma propaganda, aparece nas livrarias. O nome do livro era A Resposta Sexual Humana, e seus autores, William Masters e Virginia Johnson, estavam prestes a fazer algo inédito: colocar a sexualidade humana debaixo de um microscópio. E com isso, eles iniciaram uma verdadeira tempestade de polêmicas e curiosidade que, de certa forma, mudaria a sociedade para sempre. A reação foi imediata e, assim, bem forte. Críticos, como o psicanalista Dr. Leslie H. Farber, que é o autor dessa citação, acusaram a dupla de mecanizar, de desumanizar o sexo. A grande preocupação era que eles estavam ameaçando valores considerados sagrados, transformando o ato mais íntimo da humanidade em um experimento de laboratório, algo frio e sem alma. Mas olha que curioso. Enquanto os críticos reclamavam, o público fazia fila para comprar o livro. A expectativa era vender, talvez, umas 15 mil cópias para médicos. Só que ele vendeu mais de 250 mil cópias só no primeiro ano. Um número astronômico para um texto médico. Ficou claro que existia uma fome por informação de verdade sobre um assunto que vivia mergulhado em mitos. Ok, vamos mergulhar nessa história. A gente vai explorar como esse livro virou um best-seller totalmente inesperado. O que exatamente acontecia dentro daquele laboratório, os mitos que eles simplesmente destruíram, a baita controvérsia que eles enfrentaram e, por fim, o legado que eles deixaram. Um legado que faz parte de uma renascença sexual. Primeiro, vamos tentar entender o paradoxo desse livro. Afinal, como é que um texto que foi feito para ser chato, de propósito, se tornou um fenômeno cultural? Olha, o que é mais fascinante aqui é o contraste gritante. A editora fez de tudo para que o livro passasse despercebido. Capa marrom, zero publicidade, o texto era intencionalmente denso, cheio daquele mediquês. Agora compara isso. Um livro médico comum vende, sei lá, 10 mil cópias a vida toda, esse vendeu 250 mil no primeiro ano e ficou 6 meses na lista dos mais vendidos. Foi um sucesso que ninguém esperava e que ninguém tentou criar. Isso foi de propósito, viu? O próprio Dr. Masters admitiu que a linguagem super técnica foi uma escolha estratégica. Eles queriam que o trabalho fosse avaliado de forma profissional, pela comunidade médica e científica, sabe? Evitando qualquer pingo de sensacionalismo. A intenção era forçar uma análise intelectual e não uma reação emocional ou visceral, como eles mesmos diziam. Agora, vamos para a parte que causou todo o barulho, né? O que eles realmente faziam no laboratório? Como é que eles conseguiram observar e medir o ato sexual? O estudo foi gigante, envolveu quase 700 participantes, 382 mulheres e 312 homens que toparam ter relações sexuais e se masturbar enquanto eram observados. Para registrar as respostas do corpo, eles usaram equipamentos médicos normais, como cardiógrafos para medir o batimento cardíaco e também câmeras coloridas e uma invenção bem única e controversa. Essa invenção era o que eles chamavam de falo artificial. Calma, a imaginação pode voar aqui, mas o propósito era puramente clínico. Era um aparelho de plástico transparente com uma luz fria que permitia que os pesquisadores observassem e medissem o que acontecia dentro da vagina durante a resposta sexual. Era algo que nunca tinha sido visto antes. E aqui tem um ponto fundamental. A Virginia Johnson fez questão de esclarecer que o aparelho não servia para estimular o prazer. Na verdade, as participantes da pesquisa não conseguiam chegar ao orgasmo só com falo. Elas precisavam de autoestimulação porque, para elas, aquele aparelho de laboratório não tinha nenhum significado sexual pessoal. Isso mostra muito bem que era uma ferramenta de medição e não de mecanização do prazer. Então, com todos esses dados fisiológicos na mão, Masters e Johnson começaram a desmantelar crenças sobre sexualidade que já duravam séculos. Talvez um dos maiores mitos que eles derrubaram foi aquela teoria do Freud de que existiam 2 tipos de orgasmo feminino. O clitoriano, que seria imaturo, e o vaginal, que seria o maduro. O que os dados deles mostraram? Que fisiologicamente não existe diferença nenhuma. Orgasmo é orgasmo. E mais, eles descobriram que é impossível não estimular o clitóris durante a relação, porque o movimento da penetração puxa os pequenos lábios que estimulam o clitóris. Eles também foram atrás de uma das questões que provavelmente mais gera ansiedade na sexualidade masculina, né? O tamanho do pênis realmente importa para o desempenho sexual? E a resposta deles, baseada no que eles viram no laboratório, foi um sonoro não. Eles descobriram 2 coisas. Primeiro, que as diferenças de tamanho no estado flácido diminuem muito durante a ereção. E segundo, talvez o mais importante, é que a vagina não é uma cavidade fixa.
Ela é um espaço potencial que se expande para acomodar o pênis, não importa o tamanho. E aí vem essa descoberta que, nossa, foi revolucionária. Antes da pesquisa deles, a ideia de uma mulher ter múltiplos orgasmos era vista como algo esquisito, anormal. Masters e Johnson estabeleceram que a mulher não só é capaz de ter múltiplos orgasmos, como ela é naturalmente multiorgásmica. E isso simplesmente redefiniu o que se entendia sobre o potencial sexual feminino. Claro, né? Derrubar mitos tão antigos e usar uns métodos, digamos, nada ortodoxos, ia gerar uma polêmica gigantesca. Vamos dar uma olhada nas críticas que eles levaram. As críticas choviam de todos os lados. Psicanalistas, sociólogos, acusavam eles de desumanizar o sexo, por focar só na fisiologia e ignorar o amor, a emoção. Outros diziam que os voluntários que toparam fazer sexo no laboratório não eram pessoas comuns. E, claro, tinha a crítica moral, que eles ignoravam a decência e ameaçavam valores como a modéstia e a privacidade. Mas olha só que interessante o outro lado da moeda, quando a gente olha as milhares de cartas que eles receberam do público. A imagem muda completamente. Só uma pequena parte, uns 8%, era negativa. A grande, esmagadora maioria, 70%, eram de pessoas comuns pedindo ajuda para seus próprios problemas sexuais. O público não estava ofendido, estava, na verdade, desesperado por ajuda. Para fechar, qual foi o impacto duradouro desse trabalho todo? Como é que ele se encaixa naquela grande mudança cultural dos anos 60? É curioso que eles não gostavam do termo revolução sexual. Eles preferiam renascença sexual. Para eles, a questão não era criar algo novo, radical, mas sim uma renascença, um retorno a uma aceitação mais natural e saudável da sexualidade que, segundo eles, já existia antes da repressão da era vitoriana. E eles não se viam como os heróis que começaram tudo isso. Pelo contrário, eles se viam como um produto da sua época. O Dr. Masters resumiu bem. A pesquisa dele só existiu por causa daquele momento histórico, não apesar dele. A sociedade já estava mudando, já estava precisando daquelas informações. Eles só forneceram a ciência para acompanhar a mudança. E isso nos deixa com a grande questão, né? A pesquisa deles foi a faísca que começou a revolução sexual ou foi só o efeito mais famoso de uma revolução que já estava acontecendo? Causa ou efeito? Esse é o debate central sobre o legado deles e a resposta... Bom, a resposta provavelmente está em algum lugar aí no meio.